Na fazenda de Augusto, Renata é apresentada a Aurora, que de imediato reconhece Renata como a mulher que Augusto desenhou para os rótulos dos vinhos. Na empresa, Branca oferece total suporte a Adriana, mencionando que perder a mãe é uma perda insubstituível e expressa o desejo de que se tornem boas amigas. Adriana agradece a Branca e admite que tem sido muito complicado focar no trabalho, dizendo que precisa de uma amiga como ela. Quando Renata chega, Jerônimo pergunta onde ela esteve e afirma que ficou preocupado imaginando que algo pudesse ter acontecido. Renata responde que estava apenas passeando, mas desde que se casaram, sente que Jerônimo não se interessa pelo que ela faz ou pelo que sente, por isso achou que ele nem perceberia sua ausência. Jerônimo afirma que ela está equivocada e pede que o informe quando sair, além de não demorar tanto. Renata replica que não veria problema em avisar seu marido se ele lhe desse mais atenção. Jerônimo assegura que se importa com ela, mas Renata afirma que suas palavras não condizem com suas ações. Se ele fosse de fato um marido afetuoso, estaria ao seu lado agora, desfrutando da lua de mel e saberia exatamente onde ela estava e o que estava acontecendo. Na cozinha, Matilde comenta com Manuela que Renata e o bonitão brigaram novamente e se pergunta onde Renata esteve. Renata entra na cozinha e questiona o que será servido no almoço. Manuela responde que está preparando uma refeição caseira. Matilde provoca, dizendo que se Renata quiser outra coisa é só pedir. Renata pede que Manuela ensine a cozinhar, exceto lagosta, pois acha difícil e intimidante prepará-la. Matilde comenta que quando Renata começar a cozinhar, vai acabar estragando suas unhas. Quando Matilde se retira, Manuela pede que Renata tenha paciência e explica que Matilde está acostumada a tomar todas as decisões na fazenda há muito tempo e anda estressada. Na empresa, Josefina interrompe uma reunião, segurando um bilhete de Roberta e fingindo desespero pela partida da filha. Ela pede a Gonçalo que a ajude e revela que Roberta preferiu fugir e arriscar a própria vida e a do bebê a revelar a identidade do pai. Gonçalo pede que Josefina se acalme e sugere que o acompanhem até sua sala. Honório solicita que Adriana e Branca deem continuidade à reunião. Adriana pergunta a Matias se ele sabia da gravidez de Roberta e ele confirma que sim, mas que não podia compartilhar essa informação. Ele pede a ajuda de Adriana para encontrar Roberta antes que ela tome uma decisão impulsiva. Adriana se oferece para procurá-la no clube. Jerônimo pergunta a Matilde onde Renata está e ela responde que está na cozinha tentando aprender a cozinhar, mas nota que Renata está completamente perdida. Matilde se dispõe a vigiar Renata, mas Jerônimo pede que ela trate sua esposa com mais respeito. Matilde então pergunta a Renata o que deve fazer com aqueles lençóis, explicando que eles estavam no lixo do quarto do patrão. Ela revela que os lençóis eram novos e foram colocados no quarto para os recém-casados. Renata está completamente confusa. Matilde sugere que, como Renata escolheu ficar com a amiga, Jerônimo deve ter descartado os lençóis e observa que as iniciais dos nomes estão rasgadas, indicando que Jerônimo pode estar aborrecido com Renata. Renata, surpresa, pergunta a Manuela se ela acha que Jerônimo está chateado por ela ter optado por ficar com a amiga na capital, em vez de acompanhá-lo até a fazenda. Manuela afirma que Karina pode consertar os lençóis e acredita que Jerônimo é uma boa pessoa. Ela sugere que se Jerônimo está chateado, isso passará e aconselha Renata a ter paciência e a compreender o comportamento dele, observando que isso é comum entre recém-casados. Manuela percebe que Renata ama profundamente Jerônimo. Gonçalo lê o bilhete de Roberta, onde ela menciona que não pode continuar na casa deles e que, se precisar, entrará em contato por conta própria, mas não quer revelar o nome do pai do filho, acreditando que às vezes o silêncio pode causar menos danos do que a verdade. Josefina afirma que perdeu a filha e Gonçalo garante que a encontrarão. Matias diz que é essencial encontrá-la antes que Roberta faça uma loucura. Josefina responde que a única loucura de Roberta foi se entregar a Matias, e Matias afirma que não é o pai do filho de Roberta.
Josefina sugere que a decisão de Roberta de não revelar a paternidade pode ser um gesto de amor por Matias, embora ela saiba que ele não a ama. Honório aconselha a todos a manter a calma e a refletir sobre onde Roberta pode estar para que ela revele o nome do pai do seu filho, ou pelo menos explique por que não quer divulgá-lo. Josefina informa que ligou para Selena, mas ela não tem informações e nem sabia que Roberta estava esperando um filho, embora tenha se oferecido para ajudar a localizá-la com a ajuda de amigos. Josefina recebe uma ligação de Roberta, mas finge que é Selena. Roberta informa que já publicou nas redes sociais o que combinaram. Após a ligação, Josefina comunica a todos que Roberta fez uma postagem. Matias encontra a publicação onde Roberta expressa que está mais triste do que nunca, mas que não está sozinha, pois um anjo a acompanha. Josefina continua simulando desespero, enquanto Roberta se refugia na casa de campo de Selena, onde planeja descansar, nadar e tomar sol. Selena aconselha Roberta a não usar biquíni, pois a barriga ficará visível e isso ficará péssimo. Selena avisa que não vai passar o dia inteiro com Roberta, pois tem outras coisas a fazer, e se despede. No hospital, Inês se prepara para realizar a cirurgia de doação de medula para Andrezinho. Gonçalo deixa uma mensagem de voz no celular de Roberta, pedindo que ela entre em contato, ressaltando que fugir não resolve os problemas e que ela não deve comprometer sua saúde e a do bebê. Enquanto Josefina vai para o carro esperar Gonçalo, ele informa a Honório e Matias que a situação pode afetar a saúde de Josefina e que é urgente encontrar Roberta. Em particular, Honório pergunta a Matias se realmente ele não é o pai do bebê que Roberta espera, pedindo que ele esclareça a situação, tanto para ele mesmo quanto para Roberta e Adriana. Beth avisa Gonçalo que o Dr. Sintra ligou com urgência para falar com ele. Nos vinhedos, Carlos explica a Jerônimo sobre os diferentes tipos de uva e suas qualidades que variam conforme o clima e o cultivo. Ele descreve uma raiz chamada sarmento, que é um pedaço de videira plantado na areia. Quando brota uma raiz, ela é transferida para a terra. Alzira traz o sarmento solicitado por Carlos. Jerônimo pergunta a Carlos se Rafael pretendia produzir vinho e Carlos acredita que sim. Alzira retorna informando que alguns jovens querem conversar com Jerônimo, explicando que durante a colheita eles são contratados para ajudar. Jerônimo pede a Carlos para tratar desse assunto, enquanto Alzira detalha o que sabe sobre o cultivo de uvas. Alzira se sente desconfortável em ensinar alguém como Jerônimo, mas ele admite que não sabe nada sobre o tema. Dr. Sintra inventa para Gonçalo que o tratamento de Josefina não teve sucesso e que em vez de diminuir o tumor aumentou. Gonçalo pergunta quais são as outras alternativas, sugerindo levar sua esposa para os Estados Unidos ou Europa em busca de tratamentos experimentais. Sintra diz que Josefina não pode viajar nem sofrer estresse e que ela está desenganada com menos de 6 a 8 meses de vida. Augusto pergunta a Aurora onde estão os brincos que ela pegou e ela questiona se ele quer que os coloque. Augusto responde que vai guardá-los em um lugar seguro e esclarece que nunca disse que eram para ela. Aurora pergunta para quem são os brincos. Augusto responde com um sorriso irônico e leva os brincos consigo. Aurora não entende porque tolera Augusto e gostaria de não amá-lo para poder deixá-lo. Na igreja, Carina revela ao padre que Álvaro abusou dela. Jerônimo pede a Alzira que evite mencionar Rafael na frente de Renata e instrua todos os funcionários a não falar sobre seu irmão quando ela estiver por perto. Alzira explica que só pode fazer isso com os trabalhadores da fazenda e adverte que outras pessoas na cidade podem falar sobre Rafael. Ela também menciona que Renata esteve na propriedade de Augusto. Padre Severino exige explicações de Álvaro sobre o abuso de Carina. Álvaro nega a acusação e afirma acreditar que Carina está enlouquecendo. Além disso, ele menciona que Carina também afirma que ele está viciado em álcool. Álvaro diz que Carina está confundindo a realidade com suas próprias fantasias. Irritado, Jerônimo pergunta a Renata se ela passou a manhã inteira na fazenda de Augusto.
Por telefone, Josefina pede a Roberta que aguarde suas instruções, pois Gonçalo e Matias terão que seguir suas ordens agora que elas têm uma vantagem. Renata informa Jerônimo que só responderá às suas perguntas quando ele parar de acusá-la. Jerônimo insiste em saber se ela esteve na fazenda de Augusto. Renata admite que sim e lembra que já havia dito que não deixaria de ser amiga de Augusto apenas por causa dos problemas de negócios com Jerônimo. Jerônimo pergunta se o convite para visitar a fazenda foi feito por Augusto ou se foi combinado quando ele esteve lá. Renata explica que ao sair sozinha, já que seu marido estava no quarto e não respondeu aos seus chamados, encontrou Augusto, que a convidou para conhecer a fazenda e sua namorada. Jerônimo expressa descontentamento e Renata pergunta o que ele deseja, pois parece que nada do que ela faz é aceitável. Ela percebe que Jerônimo está com ciúmes, embora ele negue. Nervosa, Renata liga para Adriana, que pergunta como está a lua de mel e como é o lugar onde ela está morando. Renata responde que o local é maravilhoso. Adriana revela que está no clube procurando por Roberta, pois ela está grávida e saiu de casa. Surpresa, Renata pergunta quem é o pai do bebê de Roberta, mas Adriana diz que Roberta não quer revelar. Adriana sugere que Renata ligue para a casa dos pais e finja não saber de nada para obter mais informações. Ao ver Jerônimo com o cordão com a letra R, Carlos lembra que ele havia dito que isso era passado. Jerônimo revela que no dia do casamento pensou que Renata estivesse usando o cordão. Carlos afirma que Jerônimo ficou com ciúmes por Renata ter ido à fazenda de Augusto e pede que ele explique o que está acontecendo. Renata liga para Josefina e pergunta se há alguma novidade, mas Josefina responde que não. Renata comenta que Josefina parece não querer conversar com ela. Josefina confirma que não deseja falar e pede que Renata cuide de sua própria vida e a deixe em paz. Renata responde que apesar de ter se casado, não esqueceu sua família. Josefina deixa claro que no dia do casamento de Renata, ela morreu para ela e para Roberta. Renata começa a chorar. Jerônimo revela a Carlos que Josefina confessou que Renata teve um relacionamento com Rafael e brincou com ele. Carlos pergunta por que Jerônimo decidiu se casar com Renata. Jerônimo explica que deseja que Renata admita a sua relação com Rafael diretamente a ele. Carlos questiona o que acontecerá se Renata nunca admitir. Jerônimo assegura que ela acabará confessando, pois ele a pressionará até o limite. Carlos quer saber o que ocorrerá em seguida. Jerônimo admite que não tem uma resposta definida, mas está determinado a encontrar uma solução. Carlos acredita que, além de ter casado com Renata para se vingar pela morte do irmão, apesar de desprezá-la, Jerônimo não suporta a ideia de tê-la distante dele e menos ainda de imaginar que ela possa estar com outro homem. Jerônimo confessa que sente um intenso ciúmes e raiva, amando e odiando Renata ao mesmo tempo e que sua vida está se tornando um verdadeiro tormento por tê-la tão perto e ao mesmo tempo tão distante. Jerônimo admite que faz um grande esforço para afastar Renata, mas quando lembra das ações dela com seu irmão, a raiva é tão grande que só deseja acabar com ela. Carlos adverte que se Jerônimo continuar com essa atitude, acabará se prejudicando. Manuela repreende Matilde por seu comportamento e afirma que Renata já percebeu a rudeza de Matilde e a forma como ela observa, aconselhando-a a se comportar de maneira adequada. No hospital, Antônio presenteia Andrezinho com um carrinho e leva flores para Inês. Isidro informa que Inês está se recuperando bem e que o procedimento foi rápido. Nesse momento, Inês é levada para o quarto e avisa Andrezinho que, se tudo correr bem, em 15 dias será realizado o transplante de medula. Constanza nota que César passa cada vez mais tempo no centro e ele responde que o tempo ao lado de Constanza passa rapidamente. Constanza conta a César que aceitou receber Adriana em sua casa, pois é sua vez de apoiar Honório, embora apenas o tempo dirá qual será o resultado final. César segura as mãos de Constanza, elogia sua generosidade e diz que a admira cada vez mais, deixando-a um pouco constrangida. Honório pede a Branca que transmita todo o seu conhecimento a Adriana, e Branca pergunta a Honório se Adriana é sua filha. Honório se surpreende e pergunta como Branca descobriu isso.
Branca explica que é atenta e que por acaso ouviu uma conversa. Honório confirma que soube recentemente que Adriana é sua filha e deseja que ela assuma o papel de herdeira. Branca estende a mão para Honório, oferecendo-lhe todo o suporte necessário. Enquanto isso, Roberta chama Diego na casa de campo de Selena, entrega o dinheiro que ele havia solicitado e garante que em breve Diego receberá o cargo prometido na empresa Monterrubio. Ele estabelece um prazo de 1 mês para Roberta e ameaça expor o tipo de pessoa que ela é. Adriana informa Matias que ninguém sabe o paradeiro de Roberta. Matias revela a Adriana que Josefina acredita que ele é o pai do filho de Roberta, deixando Adriana estupefata. Na cocheira, Josefina diz à cigana que não sabe o que fazer com ela. Gonçalo se surpreende ao encontrar Josefina na cocheira com a égua. Josefina finge que sente falta de Renata e diz que estava rezando pelas filhas. Gonçalo promete trazer Roberta de volta para casa e pede que Josefina não se preocupe. Josefina afirma que se sente pior do que nunca e planeja consultar o médico. Gonçalo revela que o médico informou que o tratamento não está funcionando. Fingindo desespero, Josefina diz que não quer morrer, especialmente agora que suas filhas e o neto precisam dela. Matias afirma a Adriana que ele e Roberta jamais poderiam ter ficado juntos, mas que não é possível mudar o que aconteceu. Adriana admite que, embora não tenha nenhum envolvimento com Matias, se sente chateada com a situação. Matias afirma que Adriana precisava saber a verdade diretamente dele.